convidado hoje para a palestra aqui. A ideia é falar sobre Knative. Aí eu venho até uma pergunta aqui. Alguém já ouviu falar sobre Knative? Sabe se é de comer, de dormir, de ir passar no cabelo, se é de vender em algum lugar? Vocês sabem o que que é o Knative ou já ouviram falar? Ó, o Fábio falou que não. Não, rapaz, ô louco. Rapaz, por essa eu não esperava. Eu esperava que algumas pessoas conhecessem a parte de Knative. Mas isso é bom, isso é bom. Pelo menos já algum outro tema que boa parte da galera não ouviu falar aqui também, beleza? Então, qual que é a ideia? Deixa eu só me apresentar, eu nem sei se todo mundo me conhece, mas eu sou o Neto, tô na Oracle aí pelo menos caminhando já para 2 anos e meio aqui na Oracle. Até o slide está desatualizado ali, já estou com 27 anos, já estou me sentindo velho já, mas faz parte, em algum momento todo mundo vai ficar velho, mas essa é a parte boa da vida, né? Que a gente vai ter experiências para contar para os outros. Sou nordestino, já trabalho com tecnologia desde 2016. Hoje eu estou focado num time que é engenharia, né? Então a Oracle ela divide o time de pré-vendas em dois pilares, né? Então um pilar de arquitetura, que cuida do desenho da arquitetura, e o pilar de engenharia, que são os especialistas. Então, eu acabo ficando na parte aqui voltada para Develop Service, então, todos os temas relacionados a desenvolvimento, aí entra containers, Kubernetes, toda essa sopinha de letrinhas aí que nós escutamos nos eventos de tecnologias, então, eu acabo atuando nesse sentido, beleza? Tem algumas certificações, tanto de outros cloud providers, como eu me especializei muito nessa parte de Kubernetes, então, já estou buscando outras certificações de Kubernetes, além da CKA e a KCNA. Então, já estou buscando a CKD também ali para a gente ver como é que é na prática essa prova e também testar os nossos conhecimentos. Então, essa é a ideia. E, para quem não conhece, isso aqui é um pouquinho da minha família. Então, hoje eu sou pai de pet. Falam que pai de pet não é pai, mas sou pai de pet mesmo, então hoje eu trabalho ali para pagar as rações dos cachorros. São 3 piolhos de carro, então eu gosto de passear de carro. Então esse é o que um pouquinho da minha família. Inclusive a Débora, que é minha esposa, ela até palestrou em outubro, então falando sobre agilidade e ela trabalha com essa parte de gestão de projetos e ao mesmo tempo de Scrum Master. Então o Diego está comentando aqui que gasta igual a criança, cara, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque, cara, é um negócio assim impressionante. Então, tem três e quando eles ficam doentes, cara, é realmente um negócio assim absurdo. A gente fica cuidando deles e ao mesmo tempo a gente vai no veterinário, cara, e o veterinário olha assim, ah, se é pai de pet, então tá bom, vai ser um custo aqui um pouquinho mais alto aqui para você, mas tá tudo certo. Beleza? Então hoje trabalho para pagar as rações, petiscos e tudo mais. Fechado? Então bora. Então, qual que é a agenda de hoje, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre containers versus serverless, e aí sempre dá treta nesse assunto aqui, então essa é a ideia mesmo, cara, não gerar conteúdo, mas trazer um pouquinho novamente essa discussão, porque cada caso é um caso. Então, dependendo de um caso, cara, a gente trabalha com ambiente serverless, dependendo de outro caso, a gente trabalha com ambientes, de fato, com containers, sem pensar em ambiente serverless, né? Quero falar sobre autoscaling em Kubernetes, Knative, trazendo um pouquinho dos componentes do Knative, mostrar uma arquitetura e a gente depois faz uma demo aqui e aí fiquem à vontade para perguntar. No final eu respondo todas as perguntas também. Fechado? Então, antes da gente começar, eu quero até contar um pouquinho de como que surgiu essa palestra, né, cara? Então, hoje, como eu fico nessa parte focada em engenharia, então vem vários casos ali, vários sabores de sorvete e assim vai, várias soluções, então todos os dias tem algo novo. E recente, alguns clientes comentaram sobre a parte de Knative. Eu já conhecia, porém não tinha feito nenhuma palestra sobre Knative, não tinha feito ainda nenhum conteúdo sobre a parte de Knative, só tinha testado realmente na prática, e um desses clientes era de fato pensando na Black Friday. Eu ia até falar Black Fraud aqui, mas na Black Friday, né? Então, a ideia dele era ter esse ambiente escalável ali para a Black Friday. E um outro caso de cliente, agora recente, que a gente tem trabalhado, é realmente para isso. Então, ele não precisa da aplicação dele rodando o tempo todo. Então, um dos pontos que ele está trabalhando com o Knative é, de fato, até o título da palestra, do zero ao infinito.
Então ele escala para zero quando não tem requisição na aplicação dele, no pod dele, no container dele. Então ele escala esse ambiente a zero e aí ele está deixando o ambiente o mínimo do mínimo em um cluster Kubernetes. Então está rodando ali um cluster Kubernetes bem pequeno, com um nó rodando apenas. E aí ele trabalha basicamente baseado em requisição. Então o Knative ele tem dois modelos que eu vou explicar mais para frente. Um deles é baseado numa requisição, então chamando ali a aplicação ao mesmo tempo também baseado em eventos, a partir de uma fila, por exemplo. Então, a ideia é de quando você receber uma requisição, ele está ali totalmente zerado, e quando ele recebe uma requisição, ele começa a iniciar a aplicação ali para responder a aplicação e ter um retorno. Neste caso desse cliente, ele tem um tempo um pouquinho maior da aplicação dele, que é uma aplicação legada que ele está transformando em microserviços, tá? Porém, ele tem um tempinho maior, mas só que ele colocou basicamente uma página, ó, pessoal, estamos carregando aqui a aplicação. Até um ponto que eu comentei com ele foi o seguinte, cara, mas isso, se fosse talvez alguma pessoa que não tivesse essa página, iria sair da página e falar, cara, deu problema aqui na aplicação, nem estou acessando. Mas a ideia dele realmente é isso. Como nem todo momento acessam aquela aplicação, então ele quer escalar a zero, quase zero, essa estrutura de aplicação junto com o nó. E aí, quando de fato ele tiver uma chamada, ele vai lá e começa a escalar o ambiente dele. E aí, um ponto, um plus ali que a gente tem feito, eu vou comentar até no final, é a parte de Cluster Autoscaler. Então, ele tem trabalhado neste projeto com Cluster Autoscaler para que, quando ele começar a ter mais requisições, ele possa escalar os nós ali e ter, de fato, a aplicação disponível em todo o tempo, tá? Então, essa é a ideia quando a gente fala ali da estrutura do Knative. E um ponto é o seguinte, a gente sempre entra na discussão de containers versus serverless, tá? Então, de modo geral, eu já vi várias palestras, essa aqui não vai ser ideia de fato, falar assim, olha, cara, é melhor você rodar com container, é melhor você rodar com serverless. Assim, tem ressalvas. Quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente serverless, é você abstrair toda a camada de infraestrutura, tá? Então, cara, a gente não quer gerenciar a infraestrutura, temos um time aqui pequeno, não queremos não dormir com Kubernetes, brincadeiras à parte, mas não queremos ter o gerenciamento do Kubernetes. E, cara, queremos rodar aqui numa aplicação, como exemplo, ECS, Cloud Run, Container Instance aqui na Oracle, a parte do App Service lá na Azure. Então, ter de fato uma estrutura sem até Kubernetes e um ambiente totalmente serverless. Porém, quando a gente fala de containers, a gente também tem soluções de Kubernetes pensando em ambiente serverless. Então, na hora que eu tenho Virtual Nodes, eu tenho uma estrutura rodando no Google também com Autopilot, tenho uma estrutura na AWS com Fargate, então também posso trabalhar numa estrutura serverless no final do dia. Então, a questão de containers versus serverless, hoje em dia os dois se complementam ali, porque boa parte hoje da estrutura de clientes que precisam, por exemplo, de uma estrutura escalável, ou estão trabalhando com Knative ou estão trabalhando com Keda, que é baseado em eventos, que é o que algumas pessoas comentaram aqui. Então, no final do dia, eles vão se complementar. Porém, ainda tem várias discussões, quando é melhor rodar em Kubernetes, quando é melhor rodar no ambiente totalmente serverless. Acho que um dos pontos aqui que vai levar essa discussão ali é principalmente custo. Então, muitas vezes, um custo, talvez, de um ambiente totalmente serverless, que cobra por requisição, pode ser que lá no final a quantidade de requisições que eles tiverem vai ser muito alta. Ou, olhando para o ambiente de Kubernetes, vai ter muito recurso ocioso. Então, de fato, é fazer um estudo de caso. Então, neste caso do cliente aqui que eu comentei ali no início, ele fez um estudo de caso que, cara, ele falou, cara, para eu resolver esse problema aqui, principalmente de custo e auto-scaling, vou trabalhar com Knative aqui para escalar minha aplicação a zero e aí, ao mesmo tempo, eu posso utilizar os recursos do próprio Kubernetes como Cluster Autoscaler para poder escalar esse ambiente aqui, se necessário, de acordo com as requisições. Perfeito? Então, essa é a principal ideia quando a gente fala de containers versus ambientes serverless. Aí, um ponto, tá? Ninguém conta isso para vocês. Não fiquem bravos comigo, porque eu vou contar mesmo. E não me deem hate, não façam nada disso. Mas, em resumo, ninguém conta sobre isso aqui mais. Serverless Compute, cara, você não vê isso. Ninguém vai te contar isso, mas no final do dia vai ter sempre um servidor rodando ali. Você não vai enxergar essa infraestrutura, mas todo mundo vai saber que tem alguma coisa rodando ali, porque a gente não vai colocar uma aplicação lá, ela vai sair assim pelas nuvens, assim, voando e tá rodando ali, mas a estratégia é principalmente você pagar pelo uso, né? Quando a gente fala de ambiente server, tirando a brincadeira aqui,
Eu trouxe até esse meme porque é muito engraçado, cara. Muitas vezes quando eu converso com algumas pessoas sobre serverless, a galera fala, cara, não tem servidor. Eu falo, cara, isso é o que não te contam. Se eu te contar a verdade, você vai ficar bravo comigo, mas tá tudo bem. Mas eu vou te contar a verdade. Mas em resumo, todos os ambientes quando a gente roda isso em nuvem, realmente a gente não tem acesso a essa infraestrutura. Então, a cloud, ela é responsável por fazer esse auto-scaling ali de todas as aplicações que rodam numa estrutura totalmente serverless, por exemplo. Perfeito? E quando a gente fala, e aí trazendo um pouquinho para o mundo de Kubernetes, que é a ideia aqui da nossa palestra, tá? Quando a gente entra no mundo de Kubernetes, cara, tem um mar de opções de autoscaling. Então, seja autoscaling de cluster, seja de aplicação, seja baseado em eventos, então tem muitas soluções. E ultimamente eu tenho pegado vários casos trabalhando com autoscaler, e até em novembro eu ia trazer uma palestra, não seria essa com Knative, seria uma outra focando ali na Black, porque foi o que mais surgiu naquela época, né? Então, quando a gente fala de eventos como Black Friday, a gente fala Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, a gente fala sobre vários eventos durante o ano que tem vários acessos. Então, as empresas que trabalham seja com Kubernetes ou máquinas virtuais, eles vão virar e falar, cara, agora a gente precisa implementar autoscaling. Então, na parte de Kubernetes, foi o que eu mais escutei ali no mês de novembro, outubro para novembro, ali foi o tema que eu mais escutei nas reuniões. E as principais features, quando a gente fala de autoscaling de Kubernetes, algumas pessoas aqui já comentaram algumas vezes, eu até inclusive fiz uma palestra sobre Cluster Autoscaler, sobre o CA, mas o Cluster Autoscaler é você poder escalar os nós, então é onde rodam as aplicações, isso pensando no ambiente tradicional de Kubernetes, tá? Então, onde você tem um control plane, data plane, e o data plane seriam os worknodes onde rodam as aplicações. Então, elas escalam a parte de nodes que seriam as máquinas virtuais no final do dia, tá? A parte de HPA e VPA, ela entra muito mais no aspecto de escalar os pods, que são os containers no final do dia. Então, o HPA é escalar horizontalmente, né? Então, começar a adicionar novas réplicas aqui. E a questão de VPA é, de fato, você fazer um escalonamento aqui vertical, que é, de fato, de recurso dessa estrutura, ok? E a parte do Queda, até um outro ponto que pode surgir de dúvida entre o Knative e o Queda, é o seguinte, o Queda ele é baseado em evento, então imaginando uma fila, tá? O Knative ele tem duas opções, na verdade tinha uma terceira, que também sobre a parte de function, de função, mas as duas mais conhecidas é a parte do serving, que é de fato você receber uma requisição ali e ele começar a escalar a parte dos containers, né, dos pods, e de um outro lado tem a parte de event, que basicamente seria também baseado em eventos com uma estrutura de filas também. Então, assim, em algum momento, já vi alguns casos do pessoal falando sobre Knative junto com o Keda, mas em algum momento vocês podem decidir ou rodar numa estrutura de eventos dentro do Knative ou até utilizando o próprio Keda também para fazer essa estrutura. Então, tem vários casos, ultimamente, trabalhando muito forte com o Keda que eu tenho visto também. Inclusive, teve algumas palestras quando eu estava montando essa aqui, que eu vi da galera trazendo esse tema aqui também no evento, no DevOps Experience, ok? Mas isso aqui seria basicamente a estrutura de autoscaling quando a gente fala de Kubernetes, tá? E aí surgiu o Knative, né? Então, o Knative também é uma solução open source. Ela nasceu lá atrás no Google, tá? Então hoje o Knative é para rodar numa estrutura pensando em Kubernetes, tá? Então ela é uma estrutura assim, eu tenho olhado muito aí tanto no LinkedIn, eventos, o que que a galera tem levado de conhecimento. E eu acho que um ponto importante que não sei se todas as pessoas exploram isso quando a gente fala de DevOps, por exemplo, de cultura DevOps. Aí uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Quem aqui já acessou o landscape da CNCF? Vamos ver se alguém já acessou, se não acessou. Alguém aqui já acessou. Eu vi algumas pessoas dando legalzinho aqui. Então hoje, meu, tem outra pessoa que falou que direto. Eu também sou uma pessoa que olha direto aquilo, cara. Toda vez que eu olho o landscape da CNCF, eu falo, caraca,
O maluco aqui, meu, passa 2 dias, os caras lançam um novo produto, um novo serviço. Eu falo, caraca, meu, o negócio aqui tá on the line, de fato, tá online aqui. Então começa a trazer novas atualizações, novos produtos, novos serviços. E isso realmente ajuda no dia a dia. E o Knative é uma dessas ferramentas, né, para poder ajudar na gestão de aplicações ali, principalmente quando a gente tem de fato uma request ali um acesso baseado em uma requisição e trabalhando no scale to zero ali no final do dia, tá? Então essa é a ideia do Knative. Mas um ponto até primordial que esse ano eu estou focando principalmente são nessas ferramentas. Já trazia uma visão de open source, mas trazendo novas ferramentas. Então, se vocês olharem lá na parte da CNCF, do Landscape, tanto de ferramenta que tem voltado para a parte de autoscaling de cluster Kubernetes, cara, é um negócio assim bizarro. Eu até estava estudando uma recente, que, se eu não me engano, o nome era Luna AI. Então, também era uma estrutura para fazer auto-scaling de cluster Kubernetes, e eu estava até fazendo até alguns testes ali, mas não evolui tanto naquele período. Mas vocês podem ver que, de fato, várias vezes temos novas ferramentas e é importante não só a parte das soft skills, a gente falando de um DevOps ou de um pessoal voltado para a parte de cloud, de um engenheiro de cloud, mas soft skills é muito importante, mas também essas ferramentas que sempre tá olhando o mercado, mesmo que você não saiba sobre aquela ferramenta, mas, cara, saber que ela existe e qual que é a aplicação dela. Isso vai te ajudar principalmente ali, caso você precise fazer algum teste, alguma validação, POC, demo, sinal de fumaça e etc, tá? Mas o Knative seria uma dessas que está casado ali muito forte com a CNCF, beleza? E, em resumo, né, eu já expliquei o que que é o Knative, mas o Knative ele é realmente projeto de código aberto, então esse é um ponto muito positivo, porque você pode rodar isso seja na nuvem da Oracle, da Azure, da AWS, numa estrutura rodando no ambiente local com K3S ou outra solução, como também rodar isso na AWS, então ou no Google, por exemplo, você pode rodar isso em qualquer lugar, porque ela é uma ferramenta open source e ao mesmo tempo, por ser uma ferramenta open source, você consegue rodar isso num cluster Kubernetes, ok? Então fica até o convite depois aqui, se quiserem dar uma olhadinha na parte do Knative, tem tanto no GitHub, tem toda a estrutura lá, como também no knative.dev, que é o site oficial deles, ali também tem bastante coisa, ok? Não ligue para a minha garrafa de água, porque o pai aqui agora tem que ser fitness esse ano aqui, né, cara? Então tem que me hidratar nesse sentido. Então vamos se hidratar, pessoal. Tá chovendo, São Paulo tava chovendo, mas agora deu uma aliviada aqui, mas se hidratem. E eu até brinco no Instagram, agora voltando à parte da dieta, eu tô criando a tropa do cuscuz. Então eu sou nordestino, então nordestino gosta de cuscuz, cara. Então estamos criando a tropa do cuscuz. Então, cara, é cuscuz com carne moída, cuscuz com frango, e é isso. Em algum momento vai vir o shape. Eu só não sei quando, mas em algum momento vai vir. Beleza? Só um parênteses aí, vambora. Então, voltando aqui para a parte da apresentação aqui. Então, a estrutura do Knative, né? Eu expliquei o que que era o conceito do Knative, mas trazendo os componentes. Os componentes são os seguintes, são dois ali, os principais. Um deles é o serving, tá? Então, essa parte do serving aqui é baseado numa estrutura de que recebe uma requisição. Deixa eu ver aqui, só voltar a canetinha aqui de uma requisição, então uma requisição HTTP no final do dia, um endpoint, tá? Então recebeu a requisição, ele vai lá, bate lá no Knative, então ele vai ter um service, recebe essa requisição e aí ele começa a acionar ali os pods para que eles possam se iniciar, ok? Do outro lado aqui é a parte de event, que é basicamente baseado em eventos. Então, se você tem uma fila com Kafka, RabbitMQ, ou alguma outra solução, de fato, você tem uma fila que vai receber aquela informação, e aí, baseado nessa fila aqui, nesse evento, ele vai iniciar também, trigar aqui a parte da aplicação. Esses seriam os dois casos mais conhecidos do Knative, tá? Então, o Knative pode ser tanto para um lado mais de evento, como também mais para um lado de serving ali, voltado para uma requisição HTTP, HTTPS, por exemplo, ok? E o interessante aqui é que tem uma estrutura e aí você pode escolher, né, qual que é o Ingress ali, ele trabalha com issue. A maioria desses casos aqui é trabalhando com issue.
Então, no Istio, você poderia basicamente trabalhar numa estrutura ali pensando em split de tráfego. Então, olha, eu posso colocar 90% aqui na nova versão, 10% na antiga versão, ou ao contrário, colocar 10% na nova versão, que é mais aceitável, e 90% na outra estrutura, que é basicamente quando a gente fala de uma estrutura e estratégia de deployment. Então, pensando no Canary, pensando no Blue Green, então você pode setar também essas regras ali na hora que você está fazendo o deploy, tá? Então essa aqui seria uma alternativa também trabalhando com Issue, que é muito uma ferramenta assim poderosa e dá para utilizar várias features do próprio Issue, seja a parte de Ingress ou algum outro recurso também, ok? Então esse aqui seriam os componentes principais. E quando a gente olha para a parte de arquitetura, seguinte. Então aqui só para compartilhar um pouquinho, né? Então o desenvolvedor vai da mesma forma, né? Bater na API seja do Kubernetes ou do Knative no final do dia, tá? Então se quiserem contribuir também para o projeto, por ser um projeto open source, também conseguimos contribuir para esse projeto. E aqui a estrutura é basicamente a parte de operador, né? Então ele tem um operador e assim, dá para fazer instalação tanto com arquivo YAML, que vai ser até o exemplo que iremos fazer aqui, como também uma estrutura que é baseada na própria CLI do Knative, que é o KN. Assim, tem cliente que prefere utilizar a CLI do KN, eu particularmente prefiro utilizar até a própria estrutura ali trabalhando com o YAML do Kubernetes, que é até mais prático em si, mas do Knative da CLI dele também é bem fácil de entender e fazer o deploy, e aí evita os arquivos ali YAML. Eu já gosto de olhar arquivo YAML, então fica muito mais fácil ali no dia a dia, ok? Então esse aqui seria um pouquinho dessa arquitetura. Mas descendo o nível, aí que entra a parte legal, tá? E aí como é que funciona, né? Então, quando a gente fala do Knative Serving, aqui em resumo, né? A gente tem a parte do Ingress, eu peguei até essa arquitetura do site oficial deles ali, tá? Então aqui dentro tem a parte do Ingress, que é onde, em resumo, né, o Ingress, para quem não conhece ali a parte de Kubernetes, só compartilhando aqui um pouquinho, rapidinho, o Ingress basicamente é a entrada. Então é como se é um load balance no final do dia. Se a gente trabalha com o Ingress dentro de um Kubernetes, num cluster gerenciado na cloud, ele já tem basicamente um controller manager, cloud controller manager dele, que acaba criando o load balancer dentro da cloud, tá? Então aqui seria um load balance, que é a entrada. Basicamente é o load balance que vai receber requisição. Ele receber essa requisição, o que que ele faz, tá? Então tem alguns serviços ali do Knative. De um lado, se a aplicação ela já estiver ativa, cara, ele só vai fazer redirecionamento aqui para a aplicação que ela está ativa. Ok, ele vai receber requisição e vai redirecionar para a aplicação. Ok? Agora, se essa aplicação ela estiver inativa, como é que vai funcionar? Ele tem um ativador aqui no final do dia do Knative, tá? Então ele vai olhar aqui no ativador, e fala, cara, ela está inativa. O que que ele vai fazer? Basicamente ele vai ativar essa aplicação. Então ele vai fazer o autoscaler dessa aplicação. Então ele vai lá no deployment, no service que nós setamos e vai falar assim, olha, ok, vamos iniciar aqui a nossa estrutura. Então ele vai lá, ela vai estar zerada. Vou mostrar, a gente mostra ali depois no cluster Kubernetes, ela vai estar zerada. A partir do momento que ele receber requisição, a gente vai ver que naquele momento ela já vai começar a iniciar a aplicação, tá? Tem casos que até o caso, a historinha que eu estava contando para vocês ali no início, de cliente que, cara, vai ter uma aplicação que ele ainda está modernizando, então ela não vai ser um microserviço que, cara, vai subir muito rápido, tá? Mas ele está fazendo uma modernização, então assim, tem aplicação que pode demorar um pouquinho mais de tempo. Então, cada caso é um caso. Se a gente estiver trabalhando com aplicações que são stateless, cara, a gente vai conseguir escalar isso aqui muito rápido. Agora, se a aplicação tiver mais várias dependências e de fato está sendo feita uma modernização, aí de fato é fazer um estudo de caso se aquele tempo é um tempo aceitável. No caso do cliente ali que a gente trabalhou, que eu trabalhei, era um tempo aceitável, ou se de fato a gente teria que pensar em alguma outra solução além do que já tinha ali rodando naquele cluster, ok? Então, a partir do momento que está inativo, ele foi lá e ativou, ok, a aplicação está rodando, ela vai responder, status ok. E aí um ponto é o seguinte, depois de um tempo, e aí a gente pode setar esse tempo, acho que eu deixei o tempo ali de default, acho que é uns 60 segundos, ele vai olhar, ver que não tem mais nenhuma requisição na aplicação, ele vai e desce aquela aplicação.
e aí ele vai escalar para zero aquela aplicação, tá? Então ele não vai ficar com a aplicação rodando ao mesmo tempo. É como se fosse a ideia, e aí trazendo um pouquinho para o mundo de funções, né? Então, quando a gente trabalha com uma função, inclusive o Knative, eu vi até um fórum ali, daria para trabalhar com CI Function, da Oracle, né, em si, mas um ponto é quando a gente fala de função, a gente já chama uma função, seja um Lambda, Function, ou exemplo no Google, na Azure, enfim. A gente chama uma função, só que a gente sabe que chamando aquela função, a gente já sabe que ela vai executar uma tarefa, só que depois que ela executar aquela tarefa, ela vai morrer. Então a gente já tem essa ideia, tipo, olha, recebeu requisição, fez o trabalho que realmente era necessário fazer e depois ela vai morrer. Então esse é um fluxo. O Knative é basicamente a mesma coisa na lógica ali, no dia a dia, na implementação. Então, quando a aplicação ela receber, seja baseado num evento ou baseado num serving, que é basicamente uma requisição, ele recebeu aquela requisição, o que que ele vai fazer? Olha, se tiver inativo, eu vou ativar essa aplicação. Então, deixar a aplicação ativa. Parei de receber request aqui, ele desce aquela estrutura. Então ele vai escalar para zero. Ah, mas em algum momento ali, se eu tiver uma nova requisição, ele vai iniciar a aplicação. Então ele fica fazendo essa gestão ali de escalar para zero. É basicamente o nome da palestra, zero ao infinito. Então, se a gente começar a trabalhar com HPA, com auto-scaling de aplicação, de acordo com as requisições, ele vai escalando ali as aplicações para nós. E aí, na estrutura que temos trabalhado com o cliente, a gente está habilitando a parte do Cluster Autoscaler, tá? E aí, o Cluster Autoscaler é realmente para a gente ver o comportamento dessa estrutura trabalhando com Knative e trabalhando com Cluster Autoscaler para essa aplicação em específico, para ver como é que ela vai se comportar, e por enquanto ela se comportou muito bem. A gente só precisou ajustar, aí falando tecnicamente, né, precisou ajustar uma parte que é os PDBs, que é Pod Disruption Budget, que é basicamente você definir exemplo, uma aplicação, um container, para que ele possa ficar indisponível ali no momento em que ele está descendo os nós. Então, são algumas regras que a gente precisa definir muitas vezes quando a gente trabalha com cluster autoscaler, tá? Então, dependendo das aplicações, seja a parte DNS, seja a própria cluster autoscaler, a gente precisa fazer esse trabalho para que ele possa ficar indisponível ali para o momento e depois movimentar isso para um outro nó que vai ficar totalmente disponível ali para nós, ok? Então, isso aqui seria um pouquinho da arquitetura quando a gente fala do Knative, perfeito? E aí, um exemplo que eu quero até trazer aqui para vocês também, é exatamente isso, tá? Foquem mais nessa parte aqui de cima, né? Que é da estrutura do Knative Service, do serving, tá? Então aqui seria basicamente o cluster, aí a gente tem a parte ali, batemos aqui, digamos assim, no load balance ali no final do dia. Aqui tem a parte do service, então o Knative tem um service ali que fica, define aquela aplicação, por exemplo, e aí daqui a pouco ele começa a fazer o scale up daqueles pods, barra deployment e o scale down também dessa estrutura. A parte do event também é a mesma coisa, e a função também, a ideia também é a mesma, mas a função, essa estrutura aqui, hoje as mais conhecidas são a parte tanto de evento como de server. No passado existia uma parte de building, e eu acredito que a função está vindo para substituir essa parte de building também, mas a ideia é ser a mesma estrutura de uma função, né? Que ela já nasce sabendo que ela vai morrer. Então ela também vai se basear na estrutura de uma requisição ou baseada num evento também, tá? Então essas seriam as ideias tanto de uma função de um event ou de um server. Nem trouxe a parte de função aqui, principalmente pelo foco de Kubernetes. Então, seriam aplicações ali que em algum momento vai ser um long term, né, ou um short running, que vai rodar ali por um bom tempo, mas que você possa trabalhar numa estrutura scale to zero ali para poder escalar para zero essas aplicações. Perfeito? Então, essa aqui seria a ideia até da demo aqui. E aí, eu vou trazer vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu tenho um cluster, esse cluster Kubernetes, lógico que eu deixei dois, porque eu acho que da última vez deu um probleminha no meu cluster. Então, eu deixei dois clusters aqui, um já com Knative ativo e um outro eu não deixei com Knative ativo, tá? Então, vamos no que não tem um Knative ativo, que a gente gosta de emoção, então vamos testar na prática aqui. Se der algum problema, a gente faz uma oração aqui e bora ver se dá certo aí também essa parte, beleza? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. É o seguinte, peraí.
Deixa eu só ver se eu vou ter que logar de novo aqui. Segura aí. Não fiquem ansiosos. Pera aí. Deixa eu só jogar aqui porque. Pera aí que tá carregando. Agora sim. Agora sim, agora sim. Vamos embora então. Deixa eu jogar aqui na minha outra tela. O pessoal gosta de emoção, né, cara? Aprovar PR de sexta-feira. Cara, só pra saber se quer ter vida ou não. Mas eu falo direto, cara, que assim, é uma emoção que acho que todo mundo, se não passou, vai passar em algum momento. Aqui a gente não vai falar nada sobre dev, mas sempre tem aquela treta, né? O dev querendo bater no cara de infra, infra querendo bater no cara de dev, e assim vai, né? Aí quando chega um desenvolvedor, né, 5 da tarde numa sexta-feira que você já tá lá fazendo decreto, aí ele fala assim: ah, cara, lancei uma PR aí, vai aprovar, tá? Mas a gente não testou. Aí se eu fosse o cara ali que vai ser o aprovador, cara, eu não ia aprovar. Mas imagina, a maioria desses casos é quando não tem uma aprovação. Então ela passa direto. Então passou direto aí, cara. Aí desanda de vez, você só vai receber a ligação ali. O cara falou: ô filhão, o seu cluster Kubernetes aí não tá funcionando, hein? Aí a culpa vai ser da infraestrutura, mas nada contra, pessoal. Ó, time de dev, eu amo vocês, eu não fiquem bravos comigo aí. Mas isso acontece, não vou falar com frequência, mas acontece com muita frequência. Então isso é o que eu mais escuto aí nos eventos. Beleza? Então vambora. Então a parte aqui, seguinte, aqui eu trouxe uma estrutura que está rodando um cluster na Oracle Cloud, tá? Então vai ter um cluster Kubernetes, deixa eu mostrar aqui para vocês. A parte aqui da OCI, eu tenho a parte de OKE, e aqui dentro da parte de OKE eu tenho um cluster, esse cluster aqui ele está zerado, tá? Então, em resumo, dentro desse cluster aí tem uma parte do Node Pool e só tá com o Worknode, tá? Eu nem habilitei a parte de cluster autoscaler aqui, tá? Acho que em outro momento dá até para fazer uns testes ali trabalhando com K6, que até esse cliente ele tem trabalhado com. Tem um outro cliente que tem trabalhado com K6 ali, principalmente para fazer esse teste de carga barra estresse ali no final do dia. Mas esse cluster daqui eu deixei um cluster apenas com o nó rodando aqui para a gente poder testar só a parte mesmo da estrutura do Knative, ok? Então deixa eu acessar esse cluster, dar um copy aqui só para gerar meu arquivo kubeconfig. E aí antes disso eu quero mostrar só a parte ali da estrutura do Knative e depois se vocês quiserem dar uma olhada, acho que a Aline também colocou os links é, aqui para vocês, mas eu vou mostrar também, ok? Então aqui, deixa eu só aumentar aqui para vocês não terem muito pequeno aí. Vambora, com emoção aqui. Então, só para mostrar, aqui dentro, em teoria, eu só tenho os pods que são os pods de sistema, tá? Então, tem uma parte de kubesystem. A única coisa que eu deixei aqui a mais foi o Metric Server, né? Então, quando a gente trabalha com HPA, um autoscaling, que é o caso também do Knative trabalha com HPA, a gente precisa habilitar o Metric Server para ele coletar os dados ali, ok? E ao mesmo tempo o Metric Server trabalha também junto com a parte do Cert Manager aqui, então já deixei a parte do Cert Manager aqui também dentro dessa estrutura, beleza? E aí, se precisar em algum momento trabalhar com o Cert Manager, já tenho aqui nesse cluster, tá? A parte só para mostrar, né, a parte do namespace, ele vai criar depois ali na própria documentação, ele vai trazer a parte de Knative Serving, só para a gente já ter isso aqui mapeado também, ok? E a parte do nó é basicamente o nó que está lá dentro da OCI lá, com o cluster lá, estava com esse mesmo IP aqui, que é o 10.010.199 aqui também, ok? Só para vocês visualizarem aqui que é a mesma estrutura que nós enxergamos aqui na console. Fechado? Então, boa. Uma coisa que eu quero mostrar. Então aqui a parte do Knative Dev, ponto .dev, é o site ali oficial do Knative, então sempre tem atualizações, tá? De estrutura aqui dentro, da mesma forma com várias outras
ferramentas ali open source. Então, fique à vontade para vocês testarem essa estrutura. Então, aqui dentro vai trazer tanto, assim, ele vai falar sobre a parte de YAML, a parte dos CRDs ali, que é a Custom Resource Definition. Aí ele fala sobre a parte de Scale to Zero, fala sobre a parte de estratégia de rollout, as integrações, enfim. Então, tem um mar de coisas aqui dentro. E é até aquele desenho que eu mostrei para vocês, eu trouxe esse desenho daqui. Então, seja pensando ali num ambiente de container serverless, como também pensando baseado em algum evento ali, alguma fila, por exemplo. Perfeito? Então, assim, tem muito cliente trabalhando com essa estrutura do Knative. Eu conheci o Knative mais ou menos um ano atrás, um ano e meio. Acho que foi por aí, eu acho que um ano. E aí eu tinha só feito alguns testes, tinha até anotado para fazer uma palestra sobre, acho que mais ou menos um ano ou um pouquinho menos. E aí, quando eu tive o caso dos clientes aqui solicitando essa parte de estrutura baseada em request, eu falei, pô, tem o Queda, beleza? E aí foi quando eu comecei também a olhar novamente o Knative. E aí, como eu tive esse caso recente, eu falei, cara, acredito que nem todo mundo conhece sobre o Knative, então é uma boa a gente falar sobre isso aí, coisa nova também para abrir o nosso leque de opções. Perfeito? Então aqui são alguns casos de uso e o ponto principal é uma ferramenta open source, tá? Então, quando eu comentei com vocês sobre o Landscape, eu lembro a primeira vez que eu acessei isso aqui, meu, não tinha tudo isso. Mas tem muita coisa. Então, esse ano a ideia de principalmente vir aqui compartilhar conhecimento, é a gente pegar ferramentas open source e começar a pegar essas ferramentas aqui e, de fato, trazer aqui para compartilhar conhecimento. Então, fica até o convite de alguém pegar uma ferramenta para estudar e compartilhar conhecimento. Tá? Então, isso é muito bom, tanto para você que vai aprender mais, como também para outra pessoa que também vai aprender uma coisa nova, tá? Então, assim, evoluiu muito esse ponto aqui do landscape da CNCF, tá? Então, fiquem à vontade para vocês depois maratonar aqui como se fosse uma Netflix aqui de tanto de ferramenta que tem por aqui. Perfeito? Show. E aí a parte do GitHub, que ele também joga lá para a parte do GitHub aqui. Então, no GitHub também tem a parte de toda a estrutura, tá? E aqui o ponto interessante, tá? Tem vários exemplos, tanto para a parte de serving, e aí vocês podem visualizar aqui que tem vários exemplos trazendo essa estrutura aqui dentro. Então fique à vontade para se quiserem testar depois ou pegar uma aplicação de vocês, customizar essa aplicação e colocar para rodar. Isso é bem tranquilo também. Perfeito? Então fique à vontade aqui depois, posteriormente. Fechou? E aí um ponto, bora brincar um pouquinho com ele, tá? E aqui como é que funciona, tá? Então a gente vai fazer a instalação desse Knative no cluster, tá? Aqui dentro ele já traz basicamente um step by step. E aí, só para não complicar muito, eu vou até utilizar os arquivos YAML, tá? Então aqui dentro ele já traz, se você clicar ali na parte de instalação, ele já vai trazer os arquivos YAMLs aqui. E assim, ele traz alguns pré-requisitos, tá? Então, ele traz ele falando de 3 CPUs para o ambiente de, como se fosse dev e 4 GB de memória RAM. Para o ambiente ali de produção seria mais ou menos ali 6 CPUs mais 6 GB de memória RAM para esse ambiente ali. Se fosse um único nó. Se forem mais nós ali, você consegue também botar um pouquinho mais dessa estrutura também, tá? Acaba dividindo a carga ali entre os nós. Fechado? Está disponível tanto na versão 28 para cima, então a versão do nosso cluster ali está 1.31. Se nada der errado de novo, é para funcionar a demo também nesse cluster, então tá na 1.31. E aqui, o interessante, assim, a documentação deles, cara, é bem tranquilo. Eu já vi várias ferramentas que têm uma documentação um pouco mais complexa de entender, mas em resumo, tá? Só para explicar para vocês. E a gente vai fazendo step by step aqui, já seguindo essa documentação. E depois vocês podem testar. Mas a primeira parte que eles fazem é trazer a parte dos CRDs, né? Que são Custom Resource Definition, tá? Então, a gente vai pegar basicamente esse carinha e fazer o deploy dele. E aí ele vai fazer toda a instalação ali dos CRDs disponíveis, então são no final do dia as APIs ali e tudo mais, ok? Uma outra parte que ele traz aqui dentro é a parte em si do core, tá? Que também são os componentes core do Knative, tá? Então se a gente rodar esse carinha aqui, a gente vai perceber que ele vai fazer toda a preparação do ambiente. Então, aqui ele está trazendo a parte do namespace que eu falei que ia criar. E aí, só para a gente ir passando aqui, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho da arquitetura.
Então, toda a parte de role, aí entra na parte de RBAC, toda a parte de cluster role, aí aqui embaixo ele traz a service account que ele acaba utilizando, traz uma parte certificada interna ali também de roteamento, parte de CRDs ele também está trazendo aqui. Ele deveria ter centralizado ali um único só, acho que eles fizeram isso na versão 1.7 e não atualizaram lá, mas aqui ele está dando unchanged que a gente já tinha feito a instalação dele, tá? E aí ele começa a trazer a parte dos config maps, a parte aqui do HPA voltada para o autoscaling do ativador, ok? E aí ele está criando toda a estrutura aqui para nós. E ele está trazendo a parte de deployment, traz toda a parte aqui da estrutura do Knative. Então, se a gente rodar depois aqui um kubectl get pods "-a", se nada deu errado, a gente vai começar já a enxergar alguns carinhas. Então, deixa eu só fechar um pouquinho mais o escopo, trazer a namespace daqui do Knative. Então aqui ele começa a trazer tanto a parte do ativador, do autoscaling, do controller, da parte do webhook também, tá? Que é basicamente a request ali que ele vai receber e vai redirecionar esse cara aqui para baixo, ok? Para baixo para as aplicações. Fechado? Então essa é a parte da instalação do Knative. Aí um ponto que eu comentei com vocês é a parte de trabalhar com Ingress, basicamente um gate de Ingress ou um Ingress Controller em si, tá? Então aqui ele traz um específico para a parte de IBM, a IBM Power Platform. Porém, o mais conhecido, que é mais utilizado aqui, é a parte do Issue, ou ele também tem um específico também dessa parte do Knative em si, tá? Mas como o Issue é o mais conhecido, hoje a gente vai trabalhar com o Issue aqui, tá? Basicamente é para ser o nosso gateway ali para a gente acessar a aplicação. Então, eu vou pegar exatamente a parte ali da estrutura do Issue, e aí ele vai fazer toda a estrutura novamente do service, do gateway, do issue, tá? E aí toda a parte de rolling bind, de cluster role e etc. E aqui eu vou fazer a instalação do issue controller, tá? Então isso aqui, basicamente, no final do dia, ele vai fazer a instalação ali da nossa parte do nosso gateway em si, tá? Aqui dentro, e eu vou até pegar o comandinho aqui só para a gente observar o que vai acontecer aqui agora. Ele está basicamente criando o gateway ali. Ele até foi mais rápido do que a gente, então ele já disponibilizou um IP público aqui, tá? Então o Istio vai ser o nosso carinha que vai ser basicamente a nossa entrada na aplicação, tá? Então ele é o responsável por fazer nossa entrada aqui. Fechado? Seguindo a documentação, o que ele pede de outro pré-requisito? Aqui ele só vai mostrar a parte do Knative Serving ali, só para mostrar para vocês novamente, para vocês ficarem felizes, mas aqui está tudo running. Se tiver algum erro, tem algo de errado. Aí a gente tem que debugar aqui para ver exatamente o que deu de problema. Beleza? Mas um ponto aqui embaixo que é muito importante é o seguinte, a parte do DNS. Então, no final do dia, ele tem uma parte do DNS mágico ali, que é o que a gente vai utilizar aqui, mas eu posso ter um DNS real, ou também poderia não trabalhar com DNS, por exemplo, tá? Mas vamos utilizar até esse Magic DNS aqui, ele já traz uma visão aqui com o ambiente de teste. Vamos ver se ele vai dar certo ali. E aí ele vai criar também essa estrutura lá dentro, tá? E aí vai basicamente ter um DNS default ali, tá? Então vai ser basicamente essa estrutura aqui do SSL IP.io, que aí seria o nosso DNS para acessar a aplicação posteriormente, ok? Então isso aqui seria a instalação básica nesse sentido. Aí tem um plus, que eu comentei sobre a parte da HPA, que é o autoscaling. Então aqui ele traz até uns componentes, principalmente para suportar HPA a nível do Knative Serving, tá? Opa, deixa eu ver se minha conexão caiu. Não. Pensei até que tivesse caído minha conexão aqui. E essa parte do HPA aqui, ele basicamente vai criar um HPA, se eu rodar um kubectl get HPA aqui, vamos ver se ele vai retornar. Ele vai criar aqui, ó, uma HPA tanto para a parte do issue, do Knative aqui, para o ativador e para o webhook também. Então aqui ele começa as métricas, trazer aqui as informações de target, e ao mesmo tempo qual que é o mínimo e qual que é o máximo também dessa estrutura, tá? Então isso aqui basicamente é a estrutura que nós trabalhamos ali no dia a dia também. Fechado? Então esse aqui seria uma outra alternativa, principalmente quando a gente habilitar uma aplicação e for trabalhar com HPA com ela. Fechou? Então isso aqui é a instalação padrão da estrutura do Knative, tá? E aí para mostrar aqui para vocês o seguinte, ele tem um exemplo aqui em tutorial que é um kickstart, tá? Então tem da parte de função,
tem a parte de serving e tem a parte de event, tá? Então aqui dentro eu vou até pegar para a parte de serving para a gente pegar um relógio da vida, uma aplicação em específico aqui, tá? Aqui vocês podem ver que seria bem parecido com aquele do próprio Kubernetes, trabalhando com KN, só que a gente é roots, então a gente não é Nutella aqui, a gente vai trabalhar como estrutura aqui, trabalhando com o arquivo YAML aqui para todo mundo ficar feliz, tá? Mas aqui seria um exemplo que ele seta qual que é o API version, seta qual que é o tipo, qual que é o nome ali da aplicação que a gente está colocando, qual que é a imagem dessa estrutura, que é um Hello World ali, e aqui ele acaba colocando a porta e se tiver alguma variável ambiente, etc. Tá? Então aqui eu já até deixei, só para mostrar aqui que eu não mudei nada, eu deixei esse mesmo arquivo já criado aqui. Então esse arquivo basicamente é para a gente fazer um deploy de uma aplicação e aí se preparem para a mágica acontecendo, tá? Então aqui eu vou rodar o apply, como podem observar, rodei o apply, ok? Ele vai reclamar ali da parte de segurança ali, porque tem uns contextos que não está definido aqui na parte do Knative e do Kubernetes, mas ele criou o service, e aí um ponto é o seguinte, deixa eu mostrar rapidinho aqui antes que ela derrube. Quando a gente fez o deploy dele, ele já automaticamente subiu uma aplicação, tá? Então aqui ele subiu uma aplicação. Digamos assim, foi a primeira aplicação que a gente subiu, ele recebeu um request, mas o interessante é que daqui a pouco, eu vou até deixar o watch ali habilitado, vai passar um tempinho ali, uns 60 segundos, ele vai lá e vai começar a terminar essa aplicação. Então ela vai escalar para zero, tá? E aí ela iniciou porque a gente fez o deploy ali no primeiro momento, então ela inicia para testar a aplicação, tá válido, depois ela vai lá e mata essa aplicação também, tá? Então, se nada der errado aqui, ele vai depois de um tempo ali, uns 60 segundinhos, ele vai entender que não teve nenhuma nova request e vai começar a descer essa aplicação aqui para zero. Fechado? Olha lá, ó. Eu não menti para vocês, mas lá, ó, 62 segundos ele começou a terminar essa aplicação. Então a aplicação ela começou a escalar para zero. Então, vou deixar ela terminar de escalar para zero aqui e a gente faz um novo teste que é a gente acessando ela e aí, a partir disso, a gente vai ficar de olho aqui na estrutura dos pods para ver essa aplicação também escalando. Fechado? Beleza. Então aqui vocês podem observar que ela já terminou de deletar essa aplicação, tá? Então aqui se eu rodar de novo um kubectl get pod, que ele subiu na namespace default, a gente não tem nada aqui. Então aqui eu não tenho nada. Aí um ponto, como a gente trabalha com Knative Service ali, então ele tem um KSVC, ele vai retornar a configuração do service do Knative. Então aqui ele está mostrando quando é basicamente a última versão ali que foi criada, o que está disponível e se ela está pronta para acesso, ok? E aqui, como ele trabalha com DNS no final do dia, ele já disponibilizou uma URL para a gente poder acessar essa aplicação, tá? Então se eu rodar aqui novamente, um kubectl get pod "-w", se tiver alguém que foi meio louco da cabeça e quis acessar a aplicação já, que vai acontecer? Bati na aplicação. Então, observem o seguinte, a mágica acontecer. Aqui ele começou, recebeu a requisição, principalmente se é uma aplicação stateless, cara, e microserviço e tudo mais, que você pode ter uma escala gigantesca nesse sentido, ele já vai começar a escalar essa aplicação aqui para nós. Então, aqui ela já está disponível, e aqui eu já estou com o meu Hello World aqui da vida já online, e aí se eu realmente parar de acessar a aplicação, depois de um tempo aqui, ele vai olhar aquela estrutura e vai começar a descer esse ambiente para nós. Então, em resumo, o Knative ele escala esse ambiente para zero. E aí, o ponto que a gente tem trabalhado com esse cliente é trabalhar com Cluster Autoscaler. Eu cheguei a ver alguns fóruns e aí uns testes na prática que nós estamos executando neste momento eu vi alguns casos do pessoal falando sobre essa comunicação entre o Cluster Autoscaler com o Knative, porém até esse momento nos testes que a gente fez com esse cliente específico a gente não teve nenhum problema nessa escala. Foi muito mais no scale down que a gente precisou definir alguns PDBs e aí de fato é da própria aplicação, o próprio recurso ali interno que acaba segurando naquele nó, faz uma afinidade ali naquele nó, por exemplo. Ok? Então aqui, se ninguém estiver batendo na aplicação ali, se ninguém pegou essa URL, ela vai começar daqui a pouco
a dar um terminate nessa aplicação, e aí, de fato, ela já vai ficar indisponível. Ela vai ficar indisponível, porque a gente não vai visualizar a aplicação de pé, porém, se você bater na URL, ela já vai começar a atualizar aqui rapidinho, já chama, já inicia e já vai dar um retorno. Por isso é a ideia, de fato, de ter uma aplicação muito mais leve, isso trabalhando em containers, e que ela possa ser escalável ali no final do dia, seja com Knative, com HPA, o Cluster Autoscaler, por exemplo. Fechado? Mas em resumo, essa seria a ideia do Knative aqui na prática, aqui para compartilhar com vocês. E só para eu voltar aqui e deixar também os meus contatos aqui, fique à vontade depois para a gente trocar figurinha também. Deixa eu voltar aqui e entregar a bola para a Aline. Então, se quiser se conectar depois aí comigo aí também, fiquem à vontade. Sempre tento responder todo mundo ali no LinkedIn. Às vezes a loucura tá grande, mas, cara, a gente dá um jeito ali de responder todo mundo, trocar ideia, tomar café virtual. E essa aí seria a ideia, principalmente quando a gente falou ali da parte do Canete. Beleza? Aline,